precisamos valorizar um vídeo produzido por terceiros. Não temos intenção nenhuma de se apropriar dos direitos de autoria da Isto É Dinheiro, que produziu essa entrevista com Fábio Gandur, da IBM, cientista-chefe da IBM, que vai falar para vocês a respeito de Big Data, de computação cognitiva e vai apresentar para vocês o Watson, um computador que consegue já colocar em prática os princípios da computação cognitiva. É um vídeo muito interessante, produzido pela Isto É Dinheiro, que com certeza tem interesse em disseminar conhecimento no nosso país. Aproveite, que é muito interessante. O Watson, que é o supercomputador da IBM, até onde me consta, estava para ser já comercializado ou ir para o mercado. Enfim, fala um pouco sobre o Watson. O Watson não é um supercomputador. O que ele é? Tá? O Watson é um sistema que envolve hardware e software e que inaugura uma nova era no mundo da computação. É a era da computação cognitiva. Lá atrás, bem lá atrás, quando eu ainda tinha cabelo, né, e comecei a me dedicar à informática, a gente trabalhava com algoritmos. Algoritmos eram fórmulas que, programadas em umas linguagens que hoje são consideradas completamente ultrapassadas, mas que ainda são úteis, tipo Fortran, né, a gente resolvia problemas. Fazia os algoritmos, desenhava soluções, né, programava em Fortran, programava em COBOL, programava em Pascal, em Algol. Eu sou velhinho, tá ok? E aí a gente resolvia os problemas. Então essa foi a primeira era da computação. Tá? Eu trabalhava com algoritmos e dados para alimentar os algoritmos. Depois entramos numa segunda era da computação, onde as pessoas trabalham com programas, mas os programas já estão prontos. Você vai lá na App Store e baixa lá um programinha, né? Ou se você quer um programa maior, você vai numa loja, compra lá o software que tem os programas todos prontos, pluga lá na torneira de dados e ele te dá os resultados. Estamos entrando agora numa terceira era, que é a era da computação cognitiva, uma computação que vai lidar com conhecimento. É isso que é o Watson. O Watson é um sistema de hardware e software, um sistema parrudo, um sistema robusto. Tá ok? Mas o que melhor caracteriza o Watson, para que vocês tenham uma ideia, não é a sua capacidade de processamento, e sim a sua capacidade de lidar com a memória. A memória do Watson é realmente enorme. Tá ok? Certo. Bom, então esse conjunto de hardware e software que lida com conhecimento, chamado de Watson, inaugura a era da computação cognitiva. Como é que eu vou exemplificar isso? Colocado num concurso de perguntas e respostas, o Watson, como ele lida com conhecimento, ele é capaz de entender a pergunta, tal como ela é formulada numa linguagem parecida com essa que eu estou conversando com você, e produzir uma resposta que é dada também numa linguagem parecida com essa que eu uso para me comunicar com você e com os nossos leitores e espectadores. Isso é uma computação cognitiva que passa por um outro degrau muito importante. Se existem jovens aí que estão nos ouvindo, eu recomendo fortemente que eles sigam esse caminho. É o caminho da computação semântica. É um tipo de computação que usa atributos matemáticos para compreender a linguagem como ela é falada naturalmente. Isso aqui é o Watson. Agora, o Watson de fato
foi usado como experimento num programa de televisão famoso nos Estados Unidos, mas absolutamente desconhecido no Brasil, chamado Jeopardy, e programa de perguntas e respostas. E agora esse experimento de computação cognitiva, bem sucedido, está sendo adaptado a outras áreas. Tipo, por exemplo, área de saúde. Tipo, por exemplo, área de seguro. Como é que ele pode ser usado na área de saúde? A área de saúde se baseia numa quantidade enorme de conhecimentos que vão sendo cumulativos, confirmados por estatísticas, que são difíceis de serem trabalhadas com o cérebro desarmado. Tá? Uma computação cognitiva conta com a possibilidade de usar esse acúmulo de conhecimento, né? Esse acúmulo de cognição e apoiar o processo decisório de quem precisa desse conhecimento para tomar uma determinada decisão. Eu vou ilustrar com um exemplo. Tratamento de câncer é algo tão difícil que existem protocolos. Tá? Um grupo cria um protocolo e diz, bom, no meu protocolo eu uso a droga A, mais a droga B, mais a droga C, dou um mês de intervalo, depois uso a droga D. Aí dou um ano e repito tudo de novo. Aí vem outro grupo e fala, não, mas esse protocolo não é... O nosso protocolo é muito melhor. Tá? Eu uso a droga A, a droga B, a droga C e já ponho a droga D no começo e daqui 6 meses eu repito tudo. Tá ok? Obviamente o uso desses protocolos vai gerando séries de cura, de remissão, de recidiva, né? Como que a gente vai lidar com isso? Com lápis e papel? Não dá. Então nessa hora, uma máquina, um sistema que processe dados de conhecimento para fazer computação cognitiva pode ser de grande valia. Tá? Pode auxiliar, por exemplo, até num atendimento. A máquina pode chegar a atender um paciente, por exemplo, com base no histórico dele, indicar... Essa é uma viagem que eu não faço. Eu não viajo no planeta maionese. Tá? Eu não saio voando na direção da futurologia, dizendo, não, porque a partir de agora o computador vai substituir o médico. Para o computador substituir o médico tem que ser muito ruim. Não há médico tão ruim que possa ser substituído por um computador. O computador vai ter sempre o seu lugar. Tá ok? O computador não é o computador, é o sistema, hardware e software, vai ajudar o médico no seu processo decisório. Tá? Pode ser que ele ajude numa atividade mais complexa e crônica, tipo tratamento do câncer, ou numa atividade tão igualmente complexa e mais aguda, tipo atendimento num pronto-socorro. Tá? Mas isso é um processo evolutivo dessa área novíssima chamada computação cognitiva. Então eu procuro não viajar assim muito na maionese, eu vou devagar com o pé mais no chão. E aí tem uma pergunta que você não me fez, mas que eu quero te responder. Qual? Quando que o Watson vem para o Brasil? Essa é uma pergunta que não é uma pergunta? Já estava aqui. Quando que o Watson vem para o Brasil? O Watson não fala português. O Watson só fala inglês. E mais, hein, ele fala inglês americano. Se você pegar esse Watson e colocar na Austrália, ele não vai entender nada. Nem na Inglaterra. Como é que faz? E aí, quais os planos? Nós vamos ter que, se a gente quer usar o Watson no Brasil, ou a gente põe um tradutor automático extremamente competente, que traduz o português para a língua que ele fala, ou a gente desenvolve um modelo semelhante no Brasil, começando com computação semântica. Um sistema que entenda a semântica nacional, do português brasileiro, que não vai servir para português de Portugal. E isso é factível imaginar, factível, Fábio? Factível. Está nos planos desenvolver aqui no Brasil? Factível. Por enquanto, eu diria que nós ainda temos que dominar o lado de lá para poder pensar no lado de cá. Tá ok? Mas é factível. Tá? Se a gente pensar na próxima fronteira da tecnologia, por exemplo, seria a computação cognitiva ou você vê alguma outra? Não, tem uma outra depois. Qual? Já tem uma outra depois. É um momento, e aí, por incrível que pareça, pode parecer viagem no planeta maionese, mas não é. É a realidade. É um momento em que a máquina, que agora começa a ajudar o homem no seu conhecimento, tá? No seu processo cognitivo, tá certo? A computação cognitiva, passa a se fundir com o homem. Aliás, isso já está acontecendo com você.
com ela e com ela. E também comigo. De que maneira? Tá? A gente não consegue mais se livrar dessa máquina aqui. Então, essa máquina, ela já está incorporada a mim. Tá? Tanto que se ela entrasse dentro de mim, eu não ia achar ruim. Tá certo? Se essa máquina, que é uma máquina de comunicação, faz um pouco de cálculo, mas é mais uma máquina de comunicação. Se ela entrasse dentro de mim, eu não ia achar ruim. Deixa ela aí, eu preciso dela o tempo todo. Tá? Então nós estamos partindo para um mundo depois da computação cognitiva, bem lá na frente, em que vai ser muito difícil distinguir aonde termina o ser humano e aonde começa a máquina que se integra com esse ser humano. Eu tenho uma estratégia para fazer essa distinção. Qual que é? Eu vou usar uma agulha. Aí eu furo. É. Se sair sangue é gente, se não sair sangue é máquina. O último exemplo, só para clarificar isso, a gente está falando o quê? De aplicação para melhorar o corpo humano? Nós estamos falando de um ser transhumano. É o transhumanismo. Isso não é a viagem da maionese. Não, é factível não. imaginar. Isso foi escrito num livro pelo Minsky, tá? E pelo Papert em 1900 e quanto, hein? Acho que 63, por aí, tá? O livro chama-se O Perceptron. O Perceptron. É. Perceptron é esse primeiro ser que tinha incorporado a ele equipamentos que melhoravam a sua percepção. O teu celular, ele só melhora a sua percepção, ele não faz mais nada. Então o celular já é um componente Perceptron. Certo. Por que ele melhora a sua percepção? Porque ele te dá elementos de comunicação, ele te dá elementos de apoio à decisão. E ele melhora a sua percepção, tá? Para, por ser algo, tá? Que te dá um maior poder, um melhor critério, não é um maior poder, um melhor critério de decisão. Então o celular é o que você anda com ele no bolso, porque na realidade ele não é só mais um celular, ele não é só mais um telefone. Né? Com ele você se integra ao mundo. Agora, tá? o transhumanismo, então, já está em curso, Fábio? Já está em curso, mas eu ainda não preciso usar agulha para saber o que é gente e o que é máquina. Eu ainda consigo distinguir uma coisa da outra. Agora, que cenário nós vamos ter quando o transhumanismo já estiver bem avançado? Que limites éticos que dilemas éticos a gente vai envolver, ou que benefícios e problemas? Lamento informá-lo que esse é um problema seu. Porque até lá eu já não estarei mais enfeitando a superfície do planeta. Tchau! Fui! Obrigado. Legal.